Fala galera, como vai? Tudo bem? Alex Ribeiro falando aqui e vamos resolver mais uma questão de vestibular de inglês aí. Tem algumas pessoas que têm um pouco de dificuldade com a língua, né? Às vezes a língua inglesa não é o seu tão forte assim e as paulistas, as faculdades, os vestibulares das paulistas só cobram em inglês, né? Então eu resolvi fazer mais um vídeo aqui só para tentar orientar essas pessoas que têm um pouco de dificuldade com a língua e como resolver uma questão de inglês, sendo que às vezes a pessoa está numa situação que precisa de fechar a prova e como fazer isso. Não precisa de desesperar, não precisa assim arrancar os cabelos, né, e entrar num desespero total. As informações que eu vou passar aqui vão ser suficientes, né, para que você possa tirar uma suficiente nota, para que você possa tirar uma nota muito boa, pode ficar bem tranquilo disso. Mesmo você não tenha aquele domínio da língua inglesa, tá bom? Eu peguei aqui um exemplo da faculdade da FAMEMA, do ano de 2019, para a gente resolver umas questões aqui. Na verdade, uma questão, esse vídeo é só de uma questão, tá bom? Vamos lá. A primeira questão fala o seguinte: o tema central do texto é... Antes de nós resolvermos essa questão, foi uma questão, a questão 31 dessa prova, você tem que tirar ao seu favor as informações que o examinador te dá. Primeiramente, ele te passou a questão toda em português. Então, você tem condições de ter uma leitura de todas as orientações das alternativas, né, e do comando da questão em português. Repara que eu nem fui para o texto ainda. Eu já vim direto para a alternativa. Isso te auxilia muito, porque você tem uma noção do que o texto vai falar. Então, é importante o primeiro ponto anotar aqui. O tema central do texto é... Toda vez que se fala central, é algo que o texto pode ser que ele repita essa informação. Então, quando ele pede o tema central ou a ideia principal do texto, provas como a UFO, lá da Universidade Federal de Uberlândia, e algumas das paulistas, FUVEST, FAMEMA, né, eles costumam pedir isso. Qual que é a ideia central do texto? Ou então troca, qual que é o objetivo do texto? Ou a ideia principal do texto? São questões de mesma formulação, tá bom? É importante você gravar isso, que a ideia central do texto pode ser que ela se repita no texto, em mais de um local. Pode ser que no final ele conclua voltando à ideia principal, ou ele faça um resumo retornando à ideia principal. Então esteja atento a isso. A ideia principal pode ser que vai ser repetida no texto, tá bom? E é muito importante você gravar que essa ideia central, o termo central, em inglês, ele pode vir com uma pergunta, main idea, né? What is the main idea of the text? Então, qual que é a ideia principal do texto, a ideia central do texto? Se o comando da questão vier em inglês, pode ser que ele faça essa pergunta para você em inglês, e é bom você gravar essa palavra main idea, ideia central, ideia principal, tá bom? Então vamos lá. Nessas alternativas, a FAMEMA vem com 5 alternativas, igual o Enem, né, com 5 alternativas, o que se difere muito da UFO, por exemplo, lá da Universidade Federal de Uberlândia, que são apenas 4 alternativas. O que você vai fazer? Você vai chocar, você vai comparar uma alternativa com a outra e vai tentar retirar informações que se repetem para formar agrupamentos. Pode ser que isso te ajude. Repara o seguinte, a associação entre memória operacional e envelhecimento, está na letra A associação entre memória operacional e envelhecimento. Essa é a ideia central do texto, você está te perguntando. Vamos para a letra B. A identificação de notícias falsas por camadas menos favorecidas da sociedade. Repare que quando eu faço a comparação com a letra A e com a letra B, eu não vejo nenhum termo ou palavra sendo repetida. Eu não vejo ideias iguais aqui, nem na A nem na B. O que eu vou fazer? Vou para C. O papel da educação no combate à difusão de notícias falsas. Essa é a ideia central, o papel da educação no combate à difusão de notícias falsas. Repara que agora eu tenho uma informação aqui que se repete. Tanto na letra C quanto na letra B, ele repete para mim notícias falsas. Na letra B, a identificação de notícias falsas. E na letra C, a difusão de notícias falsas. Então, quando eu vim comparando a A com a B, não achei nada. Quando eu comparei a B com a C, eu achei um termo igual. Notícias falsas, notícias falsas. Então, eu seleciono esse termo. E agora eu vou para a letra D. O processamento e a regulação de informação na memória operacional é a ideia central do texto? Repara que na letra D,
eu consigo achar uma informação que está a mesma informação, o mesmo termo na letra A. Repara, memória operacional, eu acho na letra A memória operacional. Então, se tiver alguma coisa em relação, em associação, em que eu possa ficar entre duas, seria memória operacional na letra A, memória operacional na letra D, ou notícias falsas na letra B, notícias falsas na letra C. Mas a FAMEMA me tem mais uma alternativa, vamos para a letra E. A relação entre capacidade cognitiva e vulnerabilidade a notícias falsas. Repara que eu consigo achar o mesmo termo, a mesma informação, notícias falsas, tanto na letra B, quanto na letra C e na letra D. Muito bom. Qual que é o meu próximo passo, né? Já que eu consigo aqui duas divisões. Eu vou identificar, né, nas alternativas o que eles pedem em cada uma delas. Por exemplo, então, como repetiu notícias falsas mais vezes do que memória operacional, eu vou na letra B e vejo. É a identificação de notícias falsas que ele quer no texto? Ou ele quer a difusão de notícias falsas? Ou ele quer a vulnerabilidade de notícias falsas? Muito bom. E quanto à memória operacional, o que ele vai pedir? Uma associação entre o envelhecimento e a memória operacional? E na letra D ele fala, é o processo de regulação e de informação, é o processamento e a regulação de informação na memória operacional? Muito bom. Repare que aqui eu consigo fazer duas colunas, né? Notícias falsas de um lado, memória operacional de outro. E se for notícias falsas, o que ele está procurando no texto? O que ele vai me dar de uma ideia central? É identificação? É difusão? Ou é vulnerabilidade? E se for memória operacional? É uma associação ao envelhecimento, né, com a memória operacional? Ou é um processamento e a regulação de informação na memória operacional? Muito bom. Então eu rapidamente coloco no lado da minha prova ali, né, essas duas colunas. Notícias falsas. Ele está procurando o quê? Difusão, identificação, vulnerabilidade. Memória operacional. Associação com envelhecimento ou processo de regulação da informação? Pronto. São duas informações das 5 alternativas. Eu tenho agora duas colunas aqui, ó. Ou notícias falsas ou memória operacional primeiro. Eu vou achar um dos dois no texto. E depois, se eu achar, por exemplo, memória operacional, eu tenho mais 2. E se eu achar notícias falsas, eu tenho mais 3. Repara que eu nem fui para o texto ainda. Eu só estou verificando o que eu vou procurar no texto. Vamos lá, prosseguimento. Repara que na primeira palavra do texto, olha a primeira palavra, fake news. Poxa, fake news. O que é fake news? Fake news é uma palavra mais que portuguesa já, né? Nós utilizamos, essa é uma palavra internacional, ela já está no Globish English, né? Uma palavra que todos usam. Fake news você usa aqui você usa em Portugal, você usa no Brasil, você usa em Cabo Verde, na Espanha, na Itália. Então, línguas, países cuja língua não é, a primeira língua não é inglês, esse termo fake news já faz parte dessa língua deles, né? Então já é uma linguajar internacional. Então, só pela primeira palavra do texto, fake news, eu já posso voltar nas alternativas e reparar o que ele procura. Notícias falsas, B e C, e notícias falsas E. E eu só tenho A e D falando de memória operacional. Sendo assim, o que eu já fico mais tendencioso a procurar no texto? Notícias falsas ou memória operacional? Se no texto, logo de cara, ele me dá fake news, eu vou lá nas alternativas, ele me dá 3 alternativas com fake news, notícias falsas, eu vou tendenciosamente, o likely prone, né, tendenciosamente, ficar com notícias falsas e vou verificar, então, primeiramente a letra B, C e E. Então, elimina a A e elimina a D por enquanto. Eu vou ficar com a B, C e E para analisar. Na minha coluna, eu fiquei, então, com notícias falsas. O que eu vou procurar, então? Se é uma identificação, uma difusão ou vulnerabilidade. Provavelmente uma dessas 3 palavras vão estar no texto. Repara o seguinte, então, voltando ao texto. Mais lá para frente no texto, eu tenho um estudo, depois do ponto final, repara aqui, ó, um estudo recentemente, tá bem português isso aqui, então eu vou selecionar isso porque me ajuda. Um estudo recentemente, um estudo recente, vou parar por aqui. Repara aqui, olha, tem uma palavra que me ajuda demais, sugere, tá bem português, né? Suggests, que algumas pessoas podem ter aqui uma dificuldade de rejeição de... Mas suponhamos que eu não entendo muito bem o que esteja aqui, mas eu já sei o quê?
Um estudo sobre a fake news sugere que algumas pessoas, né? Beleza, até aqui eu já entendi isso aqui. Eu quero chamar a atenção para algumas palavras que podem te ajudar na prova daqui para frente. Você tem aí um mês, a FAMEMA tá chegando, né? Olha lá. Primeiro, esse that, que é um pronome relativo. Pode ser do caso oblíquo ou caso reto, mas não me preocupa com isso agora não. Ou mesmo pronome demonstrativo. Ele significa que. Que. Por muitas vezes, provas de Goiás ou paulistas, eu vou até dar um toque agora, esse that ele não é obrigado a estar presente quando tem um nome, um pronome pessoal antes. I, you, he, she, it, we, you, they. Se ele está antes desse pronome, ele não é obrigado a estar. Eles podem sumir com esse that. E fazer uma pergunta. Eu vou baixar uma questão uma hora a respeito disso para trazer para vocês, tá? Muito paulistas cobram e também Goiás cobram. Então esse that significa que. Repara também que some significa alguns, né? Então um estudo recente sugere que algumas pessoas. Eu quero chamar a atenção que o some com o é algumas, mas eu tenho o same, que significa mesmo. Cuidado para você não confundir na hora de sua prova, tá? Some com o, alguns, né? Algumas, e o same com a é o mesmo, tá bom? Então, um estudo recente sugere, né, que algumas pessoas. Repara que esse may aí indica possibilidade, tá bom? Ou ele pode indicar permissão também. Muitas provas das paulistas e muitas provas de Goiás, também da UEL, podem fazer questões com elas. Porque may pode indicar possibilidade, mas repara o que mais indica possibilidade. O can é um modal que também indica possibilidade. Além de possibilidade de permissão, ele também indica habilidade, onde você pode traduzir a palavra can por conseguir. É uma habilidade que a pessoa tem, ela consegue fazer, né? Então, muitas questões, vestibulares, muitos examinadores, eles fazem questões com may, can and could, porque diz respeito à possibilidade. Eles podem fazer qual termo poderia substituir, né, pelo may, ou pelo could, ou pelo can. E aí vai estar uma questão, as alternativas em inglês, vou procurar alguma questão assim também para trazer para vocês, onde que eles substituem, né, o may pelo can, o may pelo could, o could pelo can, o could pelo may, e por aí vai, entre essas três. É muito bom você gravar uma dessas aí, aliás, todas, né, pode te ajudar numa questão dessa, bem específica, dizendo a respeito de possibilidade, tá bom? Então lá, sugere, excelente. Vamos prestar atenção aqui. Eu já tenho fake news, e eu sei que foi um estudo referente ao fake news. Repara que eu disse que eles repetem a ideia, não repetem? Não repetem? Olha lá, o que eu encontro no texto mais embaixo? Um estudo e fake news, novamente. Repara que então o que eu vou fazer? Eu vou pegar do ponto final até o próximo ponto final e vou selecionar isso aqui tudo. Então fica. Um estudo é significante because. Me ajuda aqui. Because significa porque, é uma justificativa. Ele vai exemplificar o que ele quer, ele vai dar a razão do acontecimento de algo, uma justificativa. Então significa por quê. Questão muito recorrente em paulistas também, substituições da palavra because, tá bom? Because pode ser substituído por due to, ó, que significa devido a ou por causa, tá bom? Então ele dá uma justificativa, então pode substituir o because em alguma prova. Repara que o due to também ele pode ter o significado de agendado ou marcado, tá bom? Grava é muito bom você gravar isso aí. O since, que significa desde, ele também como razão agora e não como advérbio temporal, né? Ele pode significar porque, ou uma vez que ele também está dando um motivo, né? Está falando de razão. E eu tenho uma conjunção uma conjunção subordinada as, que também pode significar porque, mas também tem um sentido de como ou igual, mas também pode significar porque. E eu tenho for, que é uma conjunção coordenada, que além de significar por, para, ele pode significar porque também. Então repara que porque, dando justificativa, eu tenho because, due to, since, as and for. Pode ter algumas questões a respeito, né, dessa substituição dessas palavras, então grava essas palavras aí que podem te ajudar bastante, tá? Então voltando aqui, o estudo é significante porque, olha lá, tá bem em português. Isso identifica, né, what, né, o que pode ser de maior risco, um fator de vulnerabilidade. Peraí, isso já me ajuda bastante, né? Porque eu tenho essa palavra lá. Fake news, vulnerabilidade. Eu quero aproveitar esse quadro aqui para chamar a atenção de mais alguns detalhes. O termo about. Esse termo aqui, ó, about. About, ele pode significar sobre, né? Alguma coisa, a respeito de algo.
E a Famema já veio com uma questão dessa uma vez, onde ele coloca o on. Repara aqui, ó, o on. On também pode significar sobre alguma coisa ou a respeito de algo. E o on também significa am, no, na, tá bom? Então o juízo que o about pode ser substituído pelo on, ele tem o mesmo significado. Eu tenho o over aqui, ó, que além de estar sobre alguma coisa, né? Pode estar sobre alguma coisa, mas encostando é on. Se eu estiver sobre, mas não encostando é over. Mas over também pode falar alguma coisa a respeito, tá bom? Sobre algo. Então, grave esses termos, estou aproveitando aqui para dar uma pincelada, tá? Olha lá, o after, né? Uma conjunção subordinada que significa depois, não tem muito conhecimento da língua, muito domínio da língua. Então, vamos lá, o after é depois de algo, né? Muitas questões são feitas em cima do after, ou então do before. Before também aqui, ó, before pode ser antes. Então, after, depois, before é antes. Só um detalhe no before, before também pode ser diante. Por exemplo, eu vou estar diante de Deus. I'm gonna be before God. Né? Eu vou estar diante de Deus. Então, não estou antes, eu estou diante, tá bom? Perante. Before pode ser utilizado nesse sentido também. Se eu estou falando um pouco rápido, é porque o vídeo, para não ficar muito longo, é só você dar uma voltadinha no vídeo lá, volta o vídeo e assiste novamente. Se você não tem muito domínio da língua, isso vai te ajudar. Eu te garanto que vai ser de muita ajuda para você, tá bom? E o major aqui, ó, repara que major tem muitas questões de paulistas também, e até mesmo de UFO, lá de Uberlândia, ou então de Goiás. Presta atenção, o major significa principal, pode significar também importante, e pode significar também o maior. Esses três sentidos aqui, o principal, o importante, é o principal fator de risco. Então aqui, ó, porque isso identifica o que pode ser o principal fator de risco, né, o mais importante fator de risco. E se eu trocar o J pelo Y, fica mayor, que é prefeito, né, palavra muito similar aqui. Então, juízo com essa palavrinha, tá bom? Vamos lá então para a questão. Repara que aqui no texto eu achei a vulnerabilidade, ó, e fake news junto com fake news, né? Repara então lá que eu tenho na questão, eu tenho vulnerabilidade, que eu já tinha marcado, que eu estava procurando, ou vulnerabilidade, ou difusão, né? Ou identificação. Então olha aqui, ó, vulnerabilidade. Muito bom. Repara o seguinte, dentre as três alternativas B, C e E, eu já estou muito tendencioso a ficar com a E. Não é isso? Já estou tendencioso para ficar com ela. Se eu já não marcar ela de cara, já ir para a próxima questão. Mas vamos continuar a ideia aqui, ó. Eu disse que a ideia pode se repetir. Lembra que a ideia principal pode se repetir? Repara que aqui no texto fala, ó, o comando da questão fala ideia central, ideia principal, the main idea. Então vamos lá. Repara o seguinte, o que ele fala continuando. Uma possível explanação para essa descoberta, ó, uma possível explicação para esta descoberta é baseada na teoria. Repara o que ele me dá aqui, ó, de uma habilidade cognitiva, ó, habilidade cognitiva da pessoa. Repara o seguinte, que lá na alternativa, na letra E, eu tenho essa capacidade cognitiva, essa habilidade cognitiva. Então aqui no texto ele me deu habilidade, muito bem, ability, muito bom. E lá na alternativa ele me deu o quê? Capacidade, tudo bom, tudo bem, não tem problema. Capacidade, habilidade, está tranquilo demais. Repara o seguinte, o que ele fala mais lá embaixo? Um outro motivo. Isso aqui é em português, eu não estou lendo o texto, eu não estou tirando o texto de informação em inglês. Eu peguei algumas palavras que em português eu consigo ler. Fake news, um estudo, sugere. Olha aqui, o estudo é significante. Deixa eu tirar isso daqui. Um estudo é significante, né? Olha lá, achei a vulnerabilidade que estava lá no texto, o fake news novamente, a habilidade que estava lá, a habilidade cognitiva, a capacidade cognitiva. E aqui ele fala, uma outra razão, porque é o que eu encontro aqui novamente, ó, dessa cognitive ability, pode, ou may novamente aí, may pode predizer, olha o que ele repara lá embaixo no canto, vulnerabilidade para fake news. Tá vendo? Vulnerability to fake news. Muito bom. Baseado nessas informações, eu consegui ficar na letra I mesmo. Por quê? A ideia se repetiu no início, confirmou aqui no meio do texto aqui, e ela foi lá no final
e ela concluiu me dando as informações novamente de capacidade cognitiva, vulnerabilidade fake news, né? E presta atenção que ele fala, correlates, isso tem relação, isso correlaciona. Repara o seguinte, o que ele fala na letra E, a relação entre capacidade cognitiva, vulnerabilidade e notícias falsas. Sem eu ler o texto, pegando as informações que o examinador me passou nas alternativas, eu juntei em colunas, então procurei notícias falsas, né? Ou a outra lá da memória, né? Acabei ficando com notícias falsas, ele me deu 3 alternativas com ela, foi a primeira palavra que eu achei no texto. A ideia se repetiu durante o texto de notícias falsas, juntamente com as palavras que eu estava procurando. Vulnerabilidade, né? E capacidade cognitiva. Sendo assim, a letra B, que fala de identificação e difusão, eu não vou ficar com ela, eu posso eliminar a letra B e a letra C, e eu fico somente, então, com a letra E. Muito bom. Essa é uma técnica, é uma forma de você resolver essa questão. São questões que vão se repetir nas paulistas, vai se repetir na primeira fase da UF, por exemplo, vai se repetir na faculdade, na universidade lá do sul, da UEL, por exemplo, de Goiás, elas vão se repetir. Então, muita atenção com o tema central do texto, que pode se repetir ideia, grave esse termo, main idea, separe em colunas, as palavras que eles te darem, vão confrontando umas com as outras para separar as colunas e procura as palavras que estão perto. Mesmo você não tendo habilidade com a língua, você tem condições de resolver essa questão. Tá? Espero muito ter te ajudado, ter te orientado. Eu vou vir com mais questões para poder te ajudar aí, tá bom? Te abençoar. Deus te abençoe grandemente e até a próxima. Até mais.